Olá, queridos alunos do 7º ano/9, espero que todos estejam bem e eu estou aqui para que nós possamos esclarecer algumas possíveis dúvidas, e também fazer referências às alternativas que foram encaminhadas para vocês nas questões aí da disciplina de História. Ok? Então, me chamo Rodrigo Veloso, sou professor da disciplina de História, que trabalho com vocês a disciplina e todos os conhecimentos afins. E nesse momento nós vamos discutir aí a 25ª questão do caderno de questões que vocês receberam previamente. Espero que todos tenham feito a leitura, resolvido as questões, ok? Abordado de forma enfática aí todas as alternativas que foram encaminhadas. E agora vamos aí para a resolução dessas questões, tá certo? Vamos esclarecer alguns pontos importantes. Então, na 25ª questão do caderno de questões que vocês receberam, nós temos uma abordagem referente aí à Baixa Idade Média, certo? A Baixa Idade Média que compreende aí a segunda fase, ok? Do terceiro período da história da humanidade. Como nós já discutimos anteriormente, a história da humanidade ela está subdividida em fases ou etapas, ok? Em períodos. E o que nós estamos abordando durante o nosso primeiro bimestre e também no nosso caderno de questões é justamente essa terceira fase ou período, que é conhecida historicamente como Idade Média, certo? Então nós temos pré-história e o início da história, o início da história que ocorre lá em 4.000 anos antes de Cristo, quando nós temos o quê? A invenção da escrita. Quando nós temos o início de uma nova era, de uma nova periodização da história da humanidade. Então nós temos ali o início da famosa Idade Antiga, ok? Que contempla a primeira fase da dita história, ou seja, história que começa a ser escrita e referenciada em manuais, ok? Então, na segunda etapa da história, nós temos justamente o que? A Idade Média. E a Idade Média, por sua vez, está subdividida em duas fases. Quais são elas, professor? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, ok? Então, a Baixa Idade Média, consequentemente, ela sucede à Alta Idade Média, ok? Então, a Baixa Idade Média é justamente a abordagem realizada na 25ª questão, onde nós iremos abordar o período, a periodização, ou seja, quais foram os séculos que compreenderam aí esse período historicamente conhecido como a Baixa Idade Média. Então nós temos 5 alternativas na 25ª questão, ok? Aonde nós temos aí referências de séculos. E vocês, obviamente, devem ter apontado aí os séculos que fazem referência a esse período conhecido historicamente como a Baixa Idade Média. Então, para quem respondeu a alternativa A, acertou, ok? Então, o período historicamente conhecido como a Baixa Idade Média é o período que compreende aí os séculos 11 ao século 15, ok? Então, 25ª questão, alternativa A. Você que marcou a alternativa A, parabéns, você acertou, viu? Então, o período compreendido historicamente como o período da Baixa Idade Média é o período aí entre os séculos 11 e o século 15, a alternativa A na 25ª questão é a nossa alternativa correta. Parabéns aí para você que acertou, ok? 26ª questão. Ainda falando de Idade Média, ok? Nós vamos abordar aí justamente algumas características do sistema econômico feudal que prevaleceu aí durante o período da famosa Idade Média, ok? Então, nós temos uma referência na 26ª questão que fala justamente sobre o feudalismo, o sistema econômico feudal, ok? Todas aquelas características, economia monetária, poder descentralizado, todas aquelas discussões e características que nós fizemos em sala de aula, é importante você relembrar para resolver aí essa 26ª questão. Então, eu trago aqui para vocês a proposta para que vocês apontem na 26ª questão justamente a composição desses feudos, ok? Então, na 26ª questão, quem respondeu a alternativa E, ok? Acertou. Então, o feudo ele estava composto durante
a Idade Média, esse feudo ele estava composto pelo manso senhorial, ok? Pelo castelo, manso servil e terras comunais. Nós tínhamos outros elementos que constituíam também esse feudo, mas basicamente essa era a composição dos feudos aí durante a Idade Média, ok? Então, 26ª questão, alternativa E. Parabéns para você que marcou alternativa E. 27ª questão fala justamente sobre o mercantilismo, ok? O mercantilismo que foi a primeira fase do capitalismo, ok? Que marca historicamente a primeira fase do sistema capitalista e, consequentemente, marca também a transição, ok? Da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Então é importante você estar atento que o mercantilismo ele foi a primeira fase do capitalismo e ele marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna, representando também o quê? A decadência do sistema econômico feudal, ok? Implementado nos principais países ocidentais europeus durante a Idade Média. Então, a 27ª questão, ela faz uma referência justamente ao mercantilismo. E eu peço na 27ª que vocês apontem para mim quais foram os séculos ou o período em que esse mercantilismo ele se desencadeou entre as principais potências econômicas na Europa. Então, 27ª questão, alternativa B. Quem marcou aí séculos 16, 17 e 18 acertou. É justamente o período em que o mercantilismo, que foi uma doutrina de pensamento econômico, ele prevaleceu na Europa, em terras europeias, ok? Entre as civilizações europeias. Então, para quem marcou a alternativa B, séculos 16, 17 e 18, acertou. Parabéns. Seguindo, vamos falar aí da 28ª questão, ok? Que fala justamente sobre a Baixa Idade Média, especificamente o período da Baixa Idade Média. As feiras que se desenvolvem, que começam a se ampliar com grande força, inclusive as próprias práticas de comércio, que começam a se desenvolver já no início da Baixa Idade Média, que é quando as relações econômicas elas começam gradativamente a voltar à monetariedade, ou seja, essas relações econômicas elas voltam a ser monetárias com o uso da moeda, e nós começamos a ter a constituição, a consolidação das feiras, ok? Entre os países europeus, entre esses grupos populacionais na Europa. Então, eu peço para que vocês apontem na 28ª questão a alternativa correta sobre a constituição dessas feiras no panorama sociopolítico econômico europeu. Então, 28ª questão, alternativa correta, alternativa C, ok? Então, essas feiras elas eram justamente o quê? Os locais de comércio de amplitude continental que dinamizaram a economia da época. Com a transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, o que essa transição ela representa? Justamente a decadência do sistema feudal, do feudalismo, tão famoso na Europa e no período da Idade Média. Ok? Então, a decadência do feudalismo ela é marcada justamente pelo surgimento e pela constituição dessas feiras. Um dos elementos foi esse, não foi o único, tá, gente? É importante nós lembrarmos que não foi o único, mas foi um dos elementos que teve grande influência nesse processo de transição, início da segunda fase da Idade Média, que é justamente a Baixa Idade Média, quando o sistema feudal ele começa a entrar em decadência. Então, 28ª questão para você que marcou a alternativa C, acertou. Parabéns. Alternativa C, alternativa correta na 28ª questão. 29ª, ainda falando sobre Baixa Idade Média, eu sugiro aí para que vocês apontem para mim a afirmativa correta sobre o período aí da Baixa Idade Média, sobre a fase da Baixa Idade Média, que é a segunda fase da Idade Média no território europeu e que, consequentemente, também acabou influenciando as relações econômicas a nível mundial. A 29ª questão, qual a afirmativa correta? Qual foi que você marcou aí? É justamente a alternativa A, ok? Então, o que está correto sobre a Baixa Idade Média? É que a burguesia ela surge e começa a atuar predominantemente no contexto social dos incipientes centros urbanos feudais. Ou seja, né, as relações da burguesia no meio social e a própria influência da burguesia
nessas relações econômicas, na própria organização da sociedade, elas começam a ganhar força e a se ampliar a partir do início da Baixa Idade Média, a segunda fase do período aí medieval ou da Idade Medieval, como conhecemos historicamente. Então, 29ª questão, alternativa A. Vamos para a 30ª questão. 30ª questão fala aí sobre as causas da decadência do sistema feudal. E eu peço para que vocês mencionem o que está correto sobre essa fase de decadência do feudalismo que a Europa começa a empreender, né? As comunidades começam a viver nesse momento, nessa fase aí de transição. A decadência do feudalismo, ela está relacionada ao quê? Então eu trago aí 4 afirmativas para que vocês analisem se essas afirmativas elas são verdadeiras ou falsas, corretas ou incorretas, e abaixo eu trago as afirmativas, as alternativas, para que vocês apontem apenas as corretas para mim. Então, quais são as corretas aí, gente? São justamente as afirmativas 1, 2 e 3, ok? Quais são essas afirmativas? Que o renascimento comercial, há o renascimento comercial e urbano entre as comunidades e a sociedade europeia. Também temos o aparecimento de uma nova classe social, que é a burguesia, no início aí da Baixa Idade Média, na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, nós também temos o aparecimento dessa nova classe social, que é a burguesia, e a burguesia, diga-se de passagem, ela vai começar a ter uma forte influência nesse panorama sociopolítico-econômico. E temos também a alternativa, a afirmativa 3, ok? Que é a Guerra dos 100 Anos, envolvendo França e Inglaterra, também teve uma influência significativa para a decadência do feudalismo, para o enfraquecimento do feudalismo. Então, 30ª questão do caderno de questões aí de história, nós temos aí a alternativa B como alternativa correta. Então, qualquer dúvida que venha a surgir, vocês podem entrar em contato comigo. Fiquem todos bem, ok? Mantenham-se em casa, se cuidem, que eu estou aqui também me cuidando, e vamos sempre mantendo contato e fazendo essas atualizações sobre os nossos conteúdos programáticos. Até logo, gente!